Gálatas, capítulo 1, verso 11 ao 24. Nós estamos numa série de mensagens na Epístola aos Gálatas e hoje estaremos dando continuidade, estaremos expondo o capítulo 1 do verso 11 ao verso 24, que diz a palavra do Senhor. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de que eu nascesse, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, sendo Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes perseguia, agora prega a fé, e outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como povo de Deus, o povo da aliança, para exaltar, bendizer, engrandecer o teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus, lança luz à minha mente, Pai, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Prepara os nossos corações para ouvir a tua bendita e poderosa palavra. Que o teu evangelho venha encontrar um solo fértil e o nome de Cristo Jesus venha ser glorificado nesta noite. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a epístola aos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, segundo o consenso dos estudiosos do Novo Testamento. E ela foi escrita com um objetivo definido. A epístola aos Gálatas, ela foi produzida para defender o apostolado de Paulo e legitimar o evangelho ao qual o apóstolo proclamava. Os judaizantes haviam entrado sorrateiramente nas igrejas da Galácia, perturbando os crentes e pervertendo a verdade do evangelho da graça. E eles desejavam acrescentar às obras da lei a fé em Cristo como condição indispensável à salvação. Em razão disso, Paulo defende o seu apostolado contra o ataque dos falsos mestres que o acusavam de não ser um apóstolo autêntico.
Os falsos mestres tentavam minorar e desmerecer o apostolado de Paulo e colocar a mensagem de Paulo como uma mensagem de um falso, de um segundo, de um evangelho pequeno, um evangelho de segunda linha. E é interessante, meus amados irmãos, que o verso 11 e 12, nós percebemos o apóstolo Paulo tratando acerca da origem da sua mensagem. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Paulo, ele está apontando que a fonte, a origem do evangelho por ele anunciado é divina e não humana. Mas nós devemos nos lembrar que no preâmbulo da carta, no capítulo 1 também, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele afirma ser divina a origem da sua comissão ao apostolado. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. É interessante que Paulo inicialmente ele está defendendo o seu apostolado, porque ele compreendeu que as pessoas precisavam aceitar e reconhecer o seu apostolado, para que de fato a mensagem por ele anunciada fosse validada e tivesse a autoridade apostólica. É interessante que Paulo, ele começa defendendo a sua autoridade apostólica, antes mesmo de agradecer e de saudar a igreja, como é comum em todas as suas cartas. Bendito seja o nosso querido irmão. Muito obrigado. É algo atípico, é algo diferente. Mas isso demonstra a importância daquilo que o apóstolo Paulo estava desejando tratar. Porque os opositores de Paulo estavam dizendo, seja implicitamente ou explicitamente, que Paulo não era um apóstolo legítimo como os de Jerusalém. Ou seja, aqueles que foram chamados por Cristo inicialmente em seu ministério terreno. Eles estavam acusando do apóstolo Paulo estar suavizando o evangelho para agradar gentios, pelo fato do apóstolo Paulo enfatizar as doutrinas da graça. Aqueles judaizantes defendiam que a mensagem verdadeira devia incluir a circuncisão e a submissão à lei com todos os ritos cerimoniais que em Cristo foram cumpridos. Portanto, a acusação contra Paulo era uma acusação contra o próprio evangelho da justificação pela fé. Mas agora, no texto que acabamos de ler, ele afirma ser de origem divina o seu evangelho. Nem a sua missão, nem o seu chamado foram provenientes de homens. Lutero, ao comentar esse texto, ele diz: o conhecimento de Cristo e a fé não é uma obra humana, mas um absoluto dom de Deus. E o texto segue no verso 12 dizendo: mas recebi mediante revelação de Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é revelação divina. O verdadeiro evangelho não parte da sabedoria do homem, mas é algo entregue divinamente
aos seus apóstolos. A revelação divina é a autocomunicação de Deus por palavras e por atos, para que o homem o conheça, creia e seja salvo. A origem não está na terra, mas no céu. Não é humana, mas divina. Aprove a Deus se revelar para o seu povo. Nós conhecemos a Deus por aquilo que Ele se revelou na sua palavra. E é interessante, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo o agente, o meio pelo qual a revelação chega até Paulo e a nós, e simultaneamente Ele é o próprio conteúdo, a própria substância dessa revelação. É Deus se dando a conhecer nele e por meio dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 1, verso do 1 ao 3, nós podemos ver de forma muito clara que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele não era apenas o mensageiro, o Filho é a forma final e plena do falar de Deus, porque Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do Senhor. Do verso 13 ao verso 14, o apóstolo Paulo agora se apresenta como aquele que foi um dos maiores perseguidores do Evangelho. Porque ouviste qual foi o meu proceder no judaísmo, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajavam-me a muitos a minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo era um religioso fanático, zeloso. Paulo foi circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, da seita dos fariseus, um zeloso, implacável perseguidor do Evangelho. Tendo nascido em Tarso, da Cilícia, ainda jovem foi enviado por seu pai a Jerusalém para aprender aos pés do mestre Gamaliel. Paulo, ele foi educado, ele teve acesso a grande conhecimento, mas o texto segue dizendo que, no verso 13, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja do Senhor. Em 1 Timóteo ele se autodenominou insolente, blasfemo e perseguidor. Era assim que o próprio apóstolo se definia antes da sua conversão. E Paulo usou de todas as suas forças, de toda a sua capacidade, de todo o seu intelecto, de todo o seu prestígio, para perseguir cristãos, a religião dos cristãos e o Deus dos cristãos. João Crisóstomo, pai, um dos pais da igreja, ele disse com muita precisão: uma tentativa de extinguir, derrubar, destruir e aniquilar a igreja. O objetivo de Paulo era nada menos do que o total extermínio do cristianismo. Ele era tão fanático que ninguém jamais tentaria lhe fazer mudar a ideia. Paulo se apresenta como o perseguidor, mas o texto vai avançando do verso 15 ao verso 16. Ele agora apresenta uma outra versão do Paulo. O Paulo convertido, o Paulo com Cristo. E ele vai mostrar que o Evangelho de Deus
tem poder para transformar vidas. Paulo inicia falando do seu passado, e ele agora passa a tratar do seu presente e a relatar acerca da sua conversão. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Não foi Paulo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a Paulo. Deus não escolheu porque previu que Paulo iria crer em Cristo, mas Paulo recebeu o dom da fé porque era um escolhido de Deus. Deus não escolheu porque Paulo havia praticado boas obras, porque ele foi escolhido antes mesmo de nascer. A eleição de Deus, meus amados irmãos, apesar de ser muito custoso para compreendermos e nos submetermos ao senhorio e à soberania de Cristo, não é baseada em méritos humanos, pois quando Deus o chamou, Paulo era um blasfemo, um insolene e um perseguidor. A eleição de Deus é divina e incondicional. Ele manifesta o seu beneplácito para o louvor da sua glória, conforme a sua soberana vontade. E é interessante que Deus não separou o apóstolo Paulo apenas para a salvação. Ele o separou para um propósito específico, para que ele fosse um instrumento de levar a salvação aos gentios. E o texto segue dizendo que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A eleição é incondicional e a graça de Deus para o seu povo é irresistível. Deus chama e chama eficazmente os seus. O mesmo Deus que escolhe é também o Deus que chama, e quando Ele chama, a sua voz brada em nossos corações, nos atraindo com o seu amor de forma irresistível. Há dois chamados, o externo e o interno. Um que é dirigido aos ouvidos, que todos nós ouvimos. Mas existe um chamado que é direcionado apenas ao coração. O próprio Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João 10:27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Somente as ovelhas do Senhor, somente o povo da aliança consegue ouvir a voz do seu pastor. Porque a voz do seu pastor, ela transcende os seus ouvidos, mas ela calha no seu coração, gerando fé genuína e arrependimento. John Stott fala que Paulo não merecia misericórdia, nem a pedira, mas a misericórdia fora a seu encontro e a graça o chamara. Portanto, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque o Senhor soberanamente foi ao nosso encontro. Porque no nosso estado de morte espiritual nós nunca buscaremos a Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: não há quem queira, não há quem o busque. Mas o texto segue dizendo, meus amados: se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Deus revelou Jesus a Paulo. E essa revelação não foi apenas numa
perspectiva intelectual, mas sobretudo no nível salvífico e experimental. A experiência que o apóstolo Paulo teve a caminho de Damasco, ela transformou a sua vida. O próprio Cristo ressurreto, a quem Paulo perseguia, apareceu-lhe e transformou a sua vida. Em Atos dos Apóstolos está registrado. O apóstolo cai em terra e ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntei: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem vos persegue. É esse mesmo Jesus que marcou o encontro com Paulo, que se revela graciosamente e comissiona aquele homem que era perseguidor do povo gentil para ser o apóstolo aos gentios. Meus amados irmãos, é interessante que a revelação e a comissão, elas chegaram a Paulo ao mesmo tempo. Elas chegaram de forma simultânea. John Stott, mais uma vez, ele diz que Saulo de Tarso fora um oponente fanático do Evangelho, mas Deus se agradou fazer dele um pregador do mesmo Evangelho, o qual ele antes se opunha tão ferozmente. Sua escolha antes de nascer, sua vocação histórica e a revelação de Cristo nele, tudo isso foi obra de Deus. Portanto, nem a sua missão apostólica, nem a sua mensagem vinha dos homens. A graça de Deus sendo manifestada na vida de Paulo. A graça de Deus foi manifestada na minha e na sua vida, quando ainda o rejeitávamos, quando ainda estávamos em plena rebelião contra Deus. Mas o texto segue do verso 16 ao verso 24. Após do apóstolo Paulo falar do seu passado como perseguidor da igreja, depois dele falar do seu presente como um homem a quem Deus revelou a Cristo e o comissionou a proclamar o Evangelho aos gentios, Paulo passa a descrever como foi a sua conversão para o apostolado, a sua convocação, o seu comissionamento ao apostolado. E é interessante, meus irmãos, que o propósito de Paulo é defender-se das acusações de não ser um apóstolo legítimo, mas não pela sua vaidade, não pela sua reputação. A preocupação do apóstolo Paulo era que, se ele não fosse reconhecido, a mensagem da verdade a qual ele proclamava estaria completamente comprometida e não teria a validação divina. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele foi para a Arábia ficar a sós com Deus, no verso 16 e 17. É interessante que o apóstolo Paulo, ele se isola para que ninguém pudesse afirmar que o evangelho, que a doutrina a qual ele ensinava havia sido apreendida por fontes humanas. E o texto fala no verso 17: e eu voltei outra vez para Damasco. E é interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vemos que Paulo era um perseguidor dos irmãos em Damasco. Mas o maior perseguidor do cristianismo agora estava convertido. Ele havia sido alcançado, batizado e revestido com o Espírito Santo. Paulo passou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado. Aquele a quem ele tanto perseguiu, agora ele anunciava. E o texto fala dos versos 18 aos versos 20 que
Paulo foi a Jerusalém. E é interessante que antes da sua conversão, Paulo ele vivia em Jerusalém. Como já foi dito, ele foi criado aos pés do mestre Gamaliel. E pensem comigo, como foi difícil a sua volta. Como ele arriscou a voltar para Jerusalém. Porque ele conseguia desagradar a todos simultaneamente, e eu explico. Os seus irmãos da fé judaica estavam completamente transtornados, porque o apóstolo Paulo, fariseu dos fariseus, havia abandonado a fé que havia lhe sido transmitida desde a infância por Gamaliel e por todos os rabinos. Ele era considerado um grande traidor no meio do povo judeu. E por outro lado, os cristãos o olhavam com certa desconfiança. Porque há tempos atrás, o apóstolo Paulo, ele solicitava aquele sinédrio mandados de busca e apreensão domiciliar, para invadir a casa dos cristãos e os prendê-los. Foi este Paulo que assistiu de camarote e segurou a capa quando Estevão estava sendo morto e apedrejado por causa do Evangelho de Cristo. E meus amados irmãos, no verso 21, o texto fala que ele foi para a Síria e Cilícia, para retornar à sua cidade natal. E é interessante que lá em Atos 22, nós podemos ver que o próprio Deus mandou que ele saísse de Jerusalém. Do verso 22 ao verso 24, o texto diz: e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo defende o seu apostolado porque o evangelho que salva estava sendo atacado. Como já disse, questionar a sua autoridade era uma estratégia para substituir a cruz por um sistema religioso. Se Paulo de fato não fosse apóstolo, sua mensagem certamente seria descartada. E a autoridade da sua mensagem sustentava e sustenta a preciosa doutrina da justificação pela fé. Abandonar a graça de Deus é voltar à lei e ao retorno da escravidão. Era por isso que o apóstolo Paulo estava disposto a se desgastar pelo evangelho, porque ele havia sido alcançado por esse próprio evangelho. Meus amados irmãos, eu quero refletir acerca de algumas verdades desse texto. Nós aprendemos que religiosidade não é sinônimo nem garantia de um relacionamento verdadeiro com Deus das Escrituras. Paulo era um homem erudito, conhecedor da lei, religioso, mas não conhecia o Deus único e verdadeiro. Eu e você corremos o risco de estarmos expostos a um ambiente religioso,
a uma mensagem religiosa e não necessariamente termos nascido de novo em Cristo Jesus. Paulo era um exemplo do religioso extremamente zeloso, mas não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Eu e você corremos o risco de falarmos de Deus, de defendermos algo acerca de Deus, de ensinarmos algo acerca de Deus, de frequentar um lugar de culto a Deus e não conhecer o Deus revelado nas Escrituras, a pessoa do Senhor Jesus. Sabe o que me preocupa nos nossos tempos? É que muitas pessoas imaginam conhecer o Deus das Escrituras sem ouvirem as Escrituras. Mensagens que satisfazem o ego, que promovem motivação, autoajuda, mas que não apontam para as verdades inegociáveis do Evangelho. Ela gera religiosos que estão inseridos numa instituição religiosa, que praticam certas condutas, que possuem certos comportamentos, mas o seu coração não se rendeu verdadeiramente ao Rei dos Reis. Em segundo lugar, meus irmãos, com muito temor e tremor no coração, nós precisamos nos certificar se verdadeiramente tivemos uma experiência pessoal e salvífica com Deus. Paulo, grande religioso, mestre da lei, as Escrituras relatam que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo na estrada de Damasco, momento no qual de fato ele conheceu salvificamente a Cristo e ele foi comissionado por Cristo. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, a sua conversão é algo muito interessante, que Agostinho estava parado, sentado, e ele escutou audivelmente uma voz dizendo: tole lege, abre e lê, abre e lê. E ele abriu a Epístola aos Romanos no capítulo 13, verso 13 e 14, e foi instantaneamente convencido do seu pecado e levado à fé em Cristo Jesus. Quantos relatos, meus irmãos, de irmãos nossos, muçulmanos, que tiveram experiências extraordinárias, que tiveram encontros marcantes com Cristo. No entanto, eu e você não precisamos necessariamente ter um encontro com características sobrenaturais para vivenciar uma experiência real e verdadeira com Cristo. Mas é necessário sermos expostos à verdade do Evangelho de Cristo, o qual Paulo recebeu por revelação e hoje dispomos através das Escrituras. Deus pode ir ao seu encontro no sossego do seu quarto. Deus pode alcançar o coração no agito do seu dia. Deus pode alcançar a sua vida graciosamente no meio de um culto como esse, porque Ele é Deus e Ele se manifesta como quer, aonde quer, da forma que Ele quer, manifestando o seu poder, o seu senhorio soberanamente para o louvor da glória de Cristo Jesus.
Meus amados irmãos, nós devemos pregar e confiar no poder do Evangelho para a salvação dos perdidos. Nós não podemos perder de vista o Evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho ainda alcança os mais improváveis aos nossos olhos. Paulo era completamente improvável na sua cultura, na sociedade a qual ele estava inserido. Não podemos anunciar outro evangelho, outra mensagem a não ser Cristo e Cristo crucificado. E Paulo tinha isso muito evidenciado na sua mente. Ele não negociava a mensagem, mesmo quando a mensagem era muito dura. Porque o Evangelho, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Estamos vivendo numa sociedade hedonista, que não gosta de ouvir a verdade, no mundo pós-moderno, relativista. E o Evangelho é uma verdade absoluta, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nenhum caso, meus amados, está fora do alcance da graça do Senhor. Deus permanece sendo especialista diante de situações improváveis. Ele ainda transforma corações de pedra em corações de carne. Ele ainda chama pela sua graça irresistível mortos em seus pecados e seus delitos e os concede vida eterna em Cristo Jesus, fazendo-os nova criatura. Ele ainda resgata do império das trevas, transportando para a sua doce luz. Não existe, meus irmãos, um coração tão endurecido que o Espírito de Deus não possa quebrantar. Não existe um crítico ou um perseguidor do Evangelho que possa resistir aos aguilhões de Deus. Meus amados, não existe um pecador tão culpado que o sangue de Cristo não possa purificar. Não existe um relacionamento tão ferido que a graça, o arrependimento, o perdão não possam restaurar para o louvor da glória de Cristo Jesus. Oh, aleluia! Nossa esperança não está na força e na sabedoria humana, igreja do Senhor, mas no poder do Evangelho da cruz, na mensagem do Cristo crucificado, mas o Cristo ressurreto, que ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, e ainda governa todas as coisas. Ele ainda governa a sua vida. Ele é Rei soberano, que manifesta a sua vontade para que os seus decretos sejam cumpridos para o louvor da glória de Cristo Jesus. Portanto, sigamos em oração. Sigamos crendo mesmo quando não vemos. Que possamos confiar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Igreja do Senhor, lembre-se que onde encerra e termina a capacidade humana,
começa a ação soberana da graça de Deus sobre as nossas vidas. Repouse o seu coração no Senhor. Se renda a Cristo Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus para a salvação eterna, para que possamos desfrutar do deleite da presença do Senhor, do socorro do Senhor nos momentos de angústia, para os bálsamos aos nossos corações, quando tudo parece perdido, mas nós repousamos o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom e que os seus planos se cumprirão conforme a sua soberana vontade. E como o apóstolo Paulo, possamos vivenciar uma experiência gloriosa e sermos anunciadores da mensagem do Evangelho da salvação, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos orar nesse momento.